vídeo com informações do Flamengo, temos informações do treinamento dessa segunda-feira, com novidades. Já já a gente vai falar que novidade é essa. Tem também proposta de clube russo para tirar o Pedro do Flamengo. Também comentaremos esse assunto. Tem também Flamengo negociando com volante. Vou dar um spoiler. Da Udinese. Dei um spoiler para vocês aí. Isso tudo e muito mais. Tem entrevista do Tite também, falando sobre jogadores que foram pouco utilizados e que podem ser utilizados. A gente vai comentar esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora mais. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado com as principais informações do Mengão, né? Pois é, Flamengo tem um jogo decisivo contra o Grêmio, né? O Flamengo hoje é o líder do campeonato. O Flamengo hoje é o time que joga mais bonito no Brasil, por isso que chama a atenção da mídia. É o time que vence e convence. É o time nos últimos 5 jogos venceu todos os 5, 16 gols marcados, um sofrido. Mas infelizmente, quando o time está com bom desempenho, tem os desfalques, né? Devido à data FIFA, né? A Copa América. Tem desfalque também, né? Por contusões. E mais ainda, pessoal, segundo as informações, tem clube atrás de tirar os craques do Flamengo, né? Isso aí é o alto preço, né? Por ter grandes jogadores que chamam atenção. Não só aqui do Brasil, mas também de um mercado exterior, né? Mas, contrapartida, o Flamengo vai no mercado, tá atrás de alguns jogadores pontuais, jogadores esses. Eu acho que chega para somar, chega para acrescentar o elenco de Tite, né? E a gente espera que o Flamengo não perca esses jogadores, né? Jogadores esses, Pedro, né? Segundo as informações, estão atrás de Pedro, estão atrás de Rossi, né? Principalmente Pedro, né, pessoal? As equipes russas estão de olho em Pedro e querem tirar Pedro, né? Mas já pelo outro lado, o Flamengo está agindo, negociando com grandes jogadores. Michael, né? Pode pintar no Mengão a qualquer momento. E tem negociação com o clube da Itália também, né? Vamos acompanhar aí, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Vene Casagrande, SBT Sport, o link vai estar na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Os dois canais sempre trazendo as principais notícias do Mengão. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final sempre eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. Então que fica esse Flamengo com recheado de desfalques. A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinha, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício, mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de quinta contra o Grêmio. Pra quem já jogou com o nariz quebrado, pois é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A gente estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer. Sim. Pela experiência que ele tem do olhar do hoje. Dito com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa. Maravilhosa. Né, olha aqui, o Lucas Pedrosa. Só que agora a gente já está trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, pro Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, da FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde a Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas tecnicamente o Léo Pereira ele tem qualidade para
poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali, até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte ofensiva vai sofrer mais. Mas você acha que se desenha assim? Porque às vezes ele pode fazer uma escolha de deixá-lo mesmo como um lateral. Não, eu acho muito mais fácil ele fazer uma saída de 3 quando tiver a bola. Porque com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? Essa aqui é a questão. Com a bola ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola ele vai usar a linha de 4 normalmente. Já já a gente vai falar do Vasco da Gama, também seleção brasileira. Gente, que sufoco no final, hein? Que loucura, hein, Vene Casagrande? Mas temos o Endrick, né? Temos o Endrick, né? Graças a Deus que agora podemos falar temos. Porque antes ele era do Palmeiras, agora ele é do Real. Entendeu? Graças a Deus, agora eu posso ser amiga dele. Que antes a gente tinha uma tretada, você sabe, né? Mas agora eu já posso gostar do Endrick, graças a Deus. Foi embora na hora certa. Agora na hora certa, graças a Deus. O Palmeiras está sendo prejudicado por conta da Copa América. Porque se não tivesse a Copa América, o Endrick jogaria mais um mês, em torno de 8 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso aí. Seu querido telespectador, cadê? Põe na tela, o Leandro Bering falou, Carlinhos e Matheus Gonçalves, cadê eles? Você até postou essa semana que eu acho que o Carlinhos perdeu a mãe, não foi? Perdeu a mãe, infelizmente. Toda a força aqui é o Carlinhos, que, enfim, que Deus a tenha lá no céu agora. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, ele mesmo é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou, fez até um gol no Botafogo, não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. Eventualmente desce para o sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, quantos anos está o Matheus? Se eu não me engano, 20, eu chutaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, foi esse que ele jogou em Brasília. Aí, 18 ele está com 18? Ele estava, então, foi no ano passado, há um ano e pouquinho. Ele era menor de idade. O Matheus ele sobe com, digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro, em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo, porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro, então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então, são esportes diferentes na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E pra mim o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo pro Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade pro Matheus. Por exemplo, agora com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo. Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim, um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia, é covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai nessas coisas, né? Ele gosta. É um jogador que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Aí você já falou com você, tá? Cuidado, hein?
Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta com um monte de gente cara. Volta, pelo menos um ele volta com algum cara. Isso, sendo que já tem... Foi todo mundo. Quem tá nessa foto Pra aí, quem não Benê? sabe, Rodrigo Toches, VP Esse, financeiro do Flamengo. Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação. BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol. Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? pode. Já são dois já. É. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo Duns. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter dois assim candidatos. que começa, Pedro! Dois candidatos da situação. Entendeu? Tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League verdade. também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, Porque às vezes, né? E às tá vezes certo. você não traz um jogador, mas que é muito raro. como o Pedro nesse tá falando, caso ele é zero jogador, Ele zero. sempre vem com alguém na bagagem, né? É muito mais mas estilo muito de você vai conhecer trabalho. os centros, ou então você vai trocar, ter uma troca de agenda, de contato, né? Por exemplo, aqui, você olha o celular de Vene Casagrande. Aí você pensa, é o celular que custa caro, né? Não. Não. É a agenda de contatos dele. Cara, é o chip. Entendeu? O celular é Cara, barato. é a agenda de contatos dele. Ó, o celular ainda tô pagando. Parcelei 24 vezes. Não sou o Pedrosa, pô. Não fala não, que eu tive que parcelar agora também dessa vez. Você já conseguiu? Já deu tudo certo. Se recompor Já. financeiramente? Tudo tranquilo. A viagem da Europa acabou Pronto comigo, pra fazer mas... uma nova dívida de Perfeito. viagem, né? Ano que vem já tô vendo outro. Muito. Quer tirar foto? Não, tô de boa. Vem agora a Copa América, né, guerreira? Sabe-se lá como é que vai terminar. Olha o Flamengo com 14 pontos, mesmo número do Bahia, a gente já... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Se eu fosse torcedor corintiano, eu estaria extremamente preocupado. Parece que o cara vive em outro mundo. Os últimos dias, o noticiário do Corinthians era só tragédia, entre aspas aí, porque não é tragédia, né? Mas era só notícia ruim. Inclusive envolvendo um caso de polícia, um suposto laranja na contratação na chegada do patrocinador Master, que já saiu do Corinthians. O cara vive em outro mundo. Eles estão perdendo Carlos Miguel, um baita goleiro, por 4 milhões de euros e parece que está tudo bem. Por que eu estou falando isso? Porque aquele torcedor, eu sei que tem aquele torcedor que tem medo do Corinthians vir e contratar o Gabigol. Não vai acontecer isso. Eu não vejo como acontecer isso, de verdade. Os caras estão próximos de ter um transfer ban por uma dívida de um zagueiro contratado junto ao Santos Laguna do México. Como é que o Gabigol vai entrar nessa? A verdade é o seguinte, o jogador que está lá quer sair. E quem poderia chegar não vai chegar porque não vai querer ir. Tem que ser muito corajoso para aceitar um projeto do Corinthians nessa altura do campeonato. Mas falando de Flamengo, galera, hoje Tite deu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Grêmio e falou também da possibilidade de utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados num passado recente e que agora, durante a Copa América, período que o Flamengo terá muitos desfalques por conta das convocações, esses jogadores podem surgir aí tendo oportunidades. Abre aspas para o professor Tite. Semana de preparação importante, onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico, por vezes, tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunidades a outros também, que talvez se faziam merecedores antes, disse o Tite em entrevista à Flá TV. Ele não mencionou o nome, mas pensando aqui rapidamente, vamos lá. Antes de mais nada, Tite tem que dar uma oportunidade ao Matheus Gonçalves. Esse jogador, embora seja jovem, 18 anos, tem muita qualidade, já mostrou isso. Ele, quando tinha 17 anos ainda com o Vitor Pereira, se destacou em campo fazendo um gol importante em clássico contra o Botafogo.
Não há a menor justificativa para esse jogador em algumas partidas não ficar nem no banco de reservas, pelo menos na minha visão. Mas agora, com muitos desfalques, não tem motivos para não levar Matheus Gonçalves, ou ao menos não dar mais oportunidades a ele. Carlinhos é outro jogador que pode ter mais chances também. O próprio Vitor Hugo também pode ter mais chances. O Igor Jesus, acredito que já será titular contra o Grêmio. O Alan, a gente já vai falar sobre isso, mas eu já adianto que o Alan, desfalque certo contra o Grêmio, já falei em vídeos anteriores, repito aqui. E o Ryan Lucas, um jogador da base aí que é muito bem observado pela comissão técnica do Tite. Então são jogadores que podem surgir aí com oportunidade. E por falar em Alan, vamos falar do treino dessa segunda-feira. A novidade foi o seguinte: Fabrício Bruno, isso ninguém havia publicado, eu soube hoje. O Fabrício Bruno treinou pela primeira vez com o grupo durante esse período aí de preparação. Pela primeira vez o Flamengo treinou quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que o Fabrício Bruno treinou com os demais companheiros. Vocês vão se recordar que no jogo contra o Vasco, ele teve um problema no tornozelo. Continuou na partida, na base de sacrifício, e durante esses dias aí que eu mencionei, quinta, sexta, sábado e domingo, ficou fazendo tratamento no tornozelo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que ele treinou com os demais jogadores. Uma novidade muito importante, tendo em vista que Léo Pereira, que está treinando depois de ficar um longo período se recuperando de uma lesão muscular, grande chance de atuar na lateral esquerda. E aí, Fabrício Bruno, podendo jogar, ele atua ao lado do Davi Luiz, Léo Ortiz, enfim. Mas se o Fabrício Bruno não ficasse à disposição, seria mais uma dor de cabeça para o técnico Tite. Por isso que eu trato como uma novidade extremamente importante e boa para o Flamengo, para o Tite, para a torcida. Ayrton Lucas manteve a rotina dele de trabalho no campo com o fisioterapeuta, pouco provável que fique à disposição para o jogo contra o Grêmio. O Flamengo tem terça e quarta apenas para se preparar, o jogo é quinta. Então acho muito difícil que o Ayrton Lucas jogue na quinta-feira contra o Grêmio. E o Alan está fora porque o Alan ainda está entregue ao departamento médico. Então, ao menos teve essa boa notícia aí do Fabrício Bruno para o técnico Tite. Mercado da bola agora, galera. Possível saída, possível chegada. Segundo a imprensa russa, Pedro está na mira do Spartak de Moscou. Segundo eles, até o momento não houve uma proposta oficial, mas o clube russo já pretende iniciar negociações nessa janela de transferência e tentar a contratação do atacante do Flamengo, que tem sido o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo. Os números falam por si. 23 gols na temporada, tá voando o Pedro, vive uma fase extremamente iluminada, com direito até a música especial para ele, Derrama Senhor, Derrama Senhor. Essa vai pegar, hein? Mas arquibancadas do Maracanã, essa vai pegar, vocês podem me cobrar, até porque ele vai fazer muitos gols, a verdade é essa, e aí a torcida vai ficar cantando essa música que foi feita especialmente para o atual camisa 9 do Flamengo, que está na mira do Spartak de Moscou. Posso ser sincero? Não seria uma boa para ele ir nesse momento, mesmo que chegue proposta, eu no lugar dele não iria, mas cada jogador sabe de si. A gente viu recentemente aí o Fabrício Bruno fazendo algo que ninguém imaginava, recusando uma proposta da Premier League, 5 anos de contrato. Vamos ver. Agora, a possível chegada. Segundo o site Coluna do Fla, informação deles, o Flamengo iniciou negociações com o volante Wallace da Udinese para reforçar o elenco para o restante da temporada. As discussões envolvem tempo de contrato, salário base e bônus por metros. Isso que bom, né? Porque quando vai contratar um jogador, isso tudo é discutido. Mas o Wallace é aquele mesmo Wallace que várias vezes, em várias janelas, negociou com o Flamengo. Cara, teve uma vez que foi muito perto de ser contratado pelo Flamengo, muito perto. No fim das contas, ele acabou renovando o contrato com a Udinese. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho informações sobre isso. É uma informação do site Coluna do Fla. Eles acabaram de publicar, inclusive. Eu gosto do Wallace. Acho até que ele está demorando a voltar para o futebol brasileiro. Ele tem a cara do Flamengo, na minha opinião. É torcedor do Flamengo, já me relataram aí. Não sei se é verdade, enfim. Mas é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, vou até ver aqui ao vivo a idade dele, porque eu acho que ele está no momento certo mesmo para voltar para o futebol brasileiro. Tem 29 anos. 29 anos, é o momento ideal. Ele está na Udinese desde 2019, gente. Antes ele passou pelo Hannover da Alemanha e Hamburger também da Alemanha.
Em 2016 ele se destacou com a camisa do Grêmio e foi vendido. E está lá fora desde então. Eu gosto desse jogador. Espero que seja verdade. Então, essas são as informações do momento. Tamo junto. Nação flamenguista, né? Mercado russo, né? Vindo firme e forte aí à procura de Pedro, né? Spartak Moscou, né? É um grande clube lá da Rússia. Todas as informações que chegam, né? Quer levar o nosso atacante para jogar na Rússia. Primeiramente, eu vou deixar minha opinião. Eu acho que não é grande vantagem de Pedro deixar o Flamengo. Os clubes, maiores clubes do mundo. O clube disputa todas as competições por título, né? Não só disputa, né? Mas é favorito, né? É arriscado ele ganhar competições importantes como Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tendo uma visibilidade gigantesca, né? Pedro só não está na seleção, pessoal, devido a alguns acordos, né? Até mesmo a CBF querendo preservar alguns jogadores que jogam nos clubes brasileiros, né? Mas aí do Flamengo era para ter ido mais, vamos lá, Fabrício Bruno era para ter ido para a seleção, né? Everton Cebolinha, Pedro, Gerson, aí já era mais 4, né? Mas como a Confederação Brasileira de Futebol achou melhor preservar, né? Não levar tantos jogadores, até porque o Flamengo já está bastante desfalcado, dos uruguaios, do chileno, né? E de alguns desfalques, né? Mas Pedro era um cara para estar lá na seleção brasileira sem sombra de dúvida. Mas mesmo assim, eu acho que não é uma boa, né? Ele ir para a Rússia. Não é querendo aqui dizer que nós somos maiores que ninguém, mas quem é o futebol russo, né, pessoal? Você assiste o futebol russo, ninguém sabe nem quem é o futebol russo. Vamos ser sinceros, né? Futebol brasileiro e o Flamengo, né? Claro, né? Você tem mais visibilidade, né? Você está mais próximo aqui do treinador da seleção brasileira. Você fazendo o gol aqui, você com certeza vai ser lembrado. Vamos ser sinceros, né? Eu acho que também, em termos de salários de russo, claro, tem muito dinheiro a Rússia, né? Mas não é os valores tão absurdos, né? Para você ter noção, a Premier League veio com a proposta para Fabrício Bruno. Ele recusou na hora. O Flamengo até aceitou vender, mas ele recusou, né? Até porque os valores muito parecidos que ele ganha aqui no Flamengo, né? Então o cara achou melhor estar perto da sua família, estar em casa, né? Estar mais perto de uma seleção brasileira, até porque ele estava sendo convocado e só não foi por causa desse motivo que eu falei para trás. E é um jogador que acha que melhor, estando no Flamengo, é bem melhor, né? O Wesley vai disputar o quê? Meio de tabela. Não entra para ganhar nada. E aqui no Flamengo, fala em Libertadores, quem é o favorito? Flamengo. Campeonato Brasileiro, quem é o favorito? Flamengo. Copa do Brasil, quem é o favorito? Flamengo. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que Pedro não vai fazer uma loucura dessa, a não ser que realmente seja um caminhão de dinheiro, né? Por exemplo, ele ganha, tá aqui, 1,5 milhão no Flamengo, né? O cara aí chega com 5 milhões por mês, né? Aí sim, aí é para se pensar, né? Até porque o cara também tem uma estrutura familiar por trás, quer dar o melhor para sua família, né? Eu não vou criticar também, né? E outra coisa, tem que chegar com um caminhão de dinheiro para o Flamengo também. O Flamengo talvez não vai envolver Pedro numa negociação por valores baixos, né? Até porque hoje Pedro é um dos principais jogadores do Flamengo, é o jogador vira e mexe, quem salva o Flamengo, né? Jogando muita bola, né? Jogando muita bola, né? Colocou nada mais, nada menos que Gabigol no banco, né? E a gente espera que continue assim, Pedro jogando muita bola, tendo destaque, vindo clube sim da Europa, né? Porque quando vem um clube da Europa atrás dele, é que ele tá jogando muita bola. O Flamengo vai para um jogo contra um Grêmio, mas bastante desfalcado, né? Você ter noção, o lateral esquerdo vai ser Léo Pereira. E algumas substituições, né? Lohan voltando, Luiz Araújo. É porque o Flamengo não tem Pulgar, não tem Ala, não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta. Então são jogadores importantíssimos, né? Não tem Vina, não tem Varela. Bastante desfalcado, né? Não é só o Flamengo que está desfalcado, mas eu acho que o Flamengo é o principal clube do futebol brasileiro. É mais afetado, né? Mas a gente sabe que
da qualificação do elenco do Flamengo, né? Outra informação que é boa, né? O Wendel, né? Atualmente está na Udinese. O Wendel é outro jogador como o Oscar, né? Vira e mexe, o nome dele surge no Flamengo. Informações que tem que o Flamengo abriu negociação com ele, né? É um volante, é um cara que é experiente, né? Desde 2019 está na Udinese, então é um jogador que pode sim chegar e vestir a camisa do Flamengo, não vai sentir o peso, né? É isso que eu penso, né? É porque o jogador já está bastante experiente desde 2019, está com 29 anos. Eu acho que é a hora certa dele voltar, né? Com certeza, quando fala em Flamengo, né? Ele sempre posta alguma coisa nas redes sociais, já postou até com camisa do Flamengo. E é um jogador que a gente vê que tem a cara do Flamengo, né? Um jogador que tem garra, né? Um jogador de futebol, quando demonstra que quer vestir a camisa de um futebol, pessoal, isso aí uma coisa é certa, né? Ele já vai jogar com amor, com raça, com paixão, né? E aqui no Flamengo não é diferente, ele sabe como é que funciona. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.